Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre exclusão e sobre julgamento do ponto de vista da constelação familiar. Por que eu vou falar sobre esses dois temas ao mesmo tempo? Porque eles estão correlacionados. E eu vou usar algumas comparações aqui para vocês entenderem. Sobre exclusão, primeiramente. Quando nós excluímos alguém do sistema, nós fazemos com que esse sistema se torne deficiente. Todos nós vivemos em sistemas, a começar pela nossa família, que é a célula de todos os outros sistemas. Nós podemos considerar como sistema a nossa família, o nosso grupo da escola, o grupo dos amigos que nós temos, do trabalho onde estamos inseridos, se nós fazemos parte de alguma associação, de alguma agremiação, partido, time, nós estamos dentro de um sistema, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, tudo são sistemas. Nós estamos sempre inseridos em algum sistema. E o sistema, ele é como algo orgânico. Não é apenas uma agremiação do ponto de vista social. Ele também tem uma vida orgânica. Imaginem vocês, por exemplo, eu vou dar duas comparações aqui. Um carro e o corpo humano. O sistema do corpo humano e o sistema do carro. Se algum membro, alguma peça do carro, por exemplo, um pneu, o pneu está vazio e eu vou andar com o meu carro. O que vai acontecer? Eu vou ter problemas com o meu carro, porque o pneu vai fazer com que o meu carro fique desequilibrado. Se o meu pneu estiver vazio, vai provocar um desequilíbrio. Ou qualquer outra peça que haja dentro do meu carro, se ela estiver estragada, se ela estiver defeituosa, ou se ela faltar, vai provocar um desequilíbrio no sistema todo do meu carro. Uma simples pecinha, um pequeno parafuso, ele pode provocar um colapso dentro do meu carro, por exemplo, no funcionamento do meu carro. No corpo humano não é diferente, não é mesmo? Se um dos meus órgãos tiver falho, por exemplo, o meu rim começou a falhar, vai provocar toda uma complicação dentro do sistema que é o meu corpo. Sobrecarga, por exemplo, no outro rim que está saudável, ele pode vir a também se tornar um órgão doente porque ele foi sobrecarregado. Aí eu vou sobrecarregar outras partes do meu corpo que vão também entrar em falência. Pode ser até uma coisa mais simples, né? Como, por exemplo, uma veia entupida, alguma célula minha que está doente. Nenhuma dessas pequenas peças, desses pequenos elementos que compõem um sistema, eles são insignificantes. Todos têm uma função. E todos são necessários para o bom funcionamento do sistema como um todo. Assim também funciona nos nossos sistemas de agrupamento. Vou dar exemplo então da nossa família. Se algum dos nossos membros é excluído por algum motivo, e eu já cheguei a falar aqui sobre isso, este sistema se tornará um sistema em desequilíbrio. Um sistema onde vai acontecer uma sobrecarga. E o que o sistema tende a fazer? Da mesma forma que o nosso corpo, ele vai tomar uma outra parte para compensar aquela falha, ele vai tomar alguém, o nosso sistema vai tomar alguém para compensar aquele membro que foi excluído. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu atendi uma constelação de uma pessoa que a queixa dela era que ela estava tendo muita dificuldade na relação com o filho. Este filho era muito rebelde, ele não estava se dando bem com ela, né, que era a mãe, não estava se dando bem com os irmãos, também tinha problemas em relação ao seu trabalho, à sua vida social, aos relacionamentos que ele tinha. E ele estava realmente assim bastante complicado e as relações interpessoais também da família estavam complicadas. Dentro da constelação,
apareceu para a gente justamente uma exclusão. Uma exclusão de um outro membro que inclusive não era mencionado, que as pessoas sequer reconheciam aquela exclusão. E a informação, então, que ela teve é que ela deveria chegar para aquele filho e relatar aquela exclusão. E olha, eu posso parecer para vocês que eu estou dizendo uma mentira, mas no momento que ela falou com aquele filho sobre aquela exclusão, que ela mencionou o que estava acontecendo em relação àquela exclusão, este filho não precisou de ficar sabendo de mais nada, apenas disso, desse momento, dessa exclusão. Ele mudou completamente a postura dele diante da família, diante das relações dele, porque ele estava sendo tomado pelo sistema para compensar aquela exclusão, para trazer à tona aquela exclusão que havia acontecido. Isso mudou completamente a relação dele com a família dele, com a sua vida pessoal, da sua vida com o trabalho. Mudou completamente a partir do momento que ele percebeu que havia alguma coisa que o dragava, que o puxava, para que ele compensasse uma exclusão. Isso aconteceu, gente, de fato. A pessoa me falou assim, no dia seguinte em que ela tinha conversado com este filho dela, e ela ficou surpresa com o resultado do que aconteceu, porque logo em seguida, assim, nos dias seguintes já, na mesma semana, ele mudou completamente as posturas dele. E, inclusive, mudou demais a relação dele com a mãe que havia feito aquela constelação comigo. Isso é para dar um exemplo para vocês de como que uma exclusão pode adoecer todo um sistema. E esse sistema, gente, pode acontecer isso também, uma exclusão dentro, por exemplo, da nossa cidade, do grupo de amigos que nós temos, do grupo que nós participamos, do time, do país, do planeta. Também a exclusão pode provocar todo um desequilíbrio neste sistema. E a outra questão que eu quero dizer para vocês é sobre julgamento, que também está muito ligado à questão da exclusão. Porque muitas vezes a gente julga e exclui ao mesmo tempo. Aliás, a exclusão vem como uma consequência do julgamento. E existe um grande problema no julgamento, além de ele provocar a exclusão. Quando nós julgamos alguém, nós nos colocamos num papel de arrogância em relação a esta pessoa. Por que arrogância? Porque eu acho que aquela pessoa está errada e que as minhas posturas é que estão corretas. Então, eu crio, para mim, uma postura de alguém que sabe mais, que entende mais, que é mais capaz de lidar com alguma situação. E neste caso, então, eu me sinto melhor e no direito de julgar o outro. Isto cria para a gente dois problemas. Nós estamos enroscados quando a gente cria essa situação de julgamento, tá? O julgamento cria um vínculo direto com aquela pessoa. Se eu julgo alguém, eu estou diretamente me vinculando a ela e àquela questão dela. Então, eu começo a estar envolvida naquela situação. Eu me enrosco com aquilo, eu crio aquilo que a constelação chama de emaranhado. Eu fico emaranhada com aquela situação. E a outra questão, o outro problema que o julgamento nos traz, a partir dessa arrogância, é nos tirar do nosso lugar. Então, gente, se por exemplo, eu julgo um pai, uma mãe, eu julgo meu pai e minha mãe pelo jeito com que eles me criaram, com o jeito que eles criaram os meus irmãos, eu julgo como se eu tivesse condições de fazer melhor. O julgamento sempre ele tem por trás um pano de fundo que significa que eu sei fazer melhor, então eu estou no direito de julgar o outro. Isso cria um desequilíbrio na ordem entre eu e os meus pais, por exemplo, onde eu me acho melhor e maior do que eles, e eu me coloco num lugar acima deles. Isso cria para mim um desequilíbrio que é altamente prejudicial para a minha vida, para o meu desenvolvimento em todas as áreas. Muitas pessoas têm problemas em diversas áreas, como por exemplo nos relacionamentos, na vida no trabalho, tem problemas com relação a lidar com o dinheiro,
a lidar com a vida profissional, porque essa pessoa está fora do seu lugar no seu sistema. Ela está acima de alguém que é maior do que ela, ou ela se coloca acima. Não é que ela está acima, ela se sente acima de alguém. Pode ser também um julgamento que a gente faz entre irmãos, entre amigos, entre colegas, entre vizinhos. Tudo isso vai funcionar da mesma forma. Eu vou me emaranhar com aquela história, eu vou me conectar com aquela história, e aí eu estou mais ou menos enrolada, mais ou menos enroscada, e eu vou também me sentir arrogante, vou sair do meu lugar, me colocando como maior do que aquela pessoa. Isso também vai me trazer altos prejuízos em todos os sentidos na minha vida. Portanto, eu quero deixar para vocês este conselho. Primeiramente, não julgue. Não julgue ninguém, porque você não sabe o contexto e toda a história que aquela pessoa passou para ter aquela atitude que ela está tendo que você acha tão inadequada. E você também não sabe o que você faria se estivesse no lugar dela com o mesmo contexto, com a mesma história, com as mesmas vivências, com as mesmas experiências. Você não sabe o que você faria. E a outra questão é que você não exclua ninguém. Não exclua, porque você vai pagar um preço alto por isso. E dentro do sistema, provavelmente, se você não pagar o preço da exclusão, alguém vai ser tomado para fazer essa compensação. Pode ser seu filho, pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser alguém de uma geração futura, mas o sistema vai tomar alguém para fazer a compensação daquela exclusão que aconteceu. Portanto, pense não 2, 3 vezes, mas pense 70 vezes antes de você excluir alguém, antes de você julgar alguém. Um beijão para vocês e até a próxima.